Beleza, galera. Então o tema da aula de hoje, citologia, né? A descoberta das células. Então a gente vai remontar um pouquinho dessa história. Vamos lá, vamos falar novamente aqui, citologia. Esse termo, né, se a gente pegar pela etimologia da palavra, né, ele vem aqui do grego cytos, né, que é o ou citos, né, que significa célula, e logia vem de logos, né, que significa estudo. Então, literalmente, né, a citologia nada mais é do que o estudo da célula, né? Só que não simplesmente estudar a célula. Estudar as células em que sentido, né? Em que profundidade? Então, a biologia hoje, né, dentro da citologia, estuda a célula no que diz respeito à sua estrutura, ou seja, toda a sua organização, a sua constituição, e também com relação ao seu funcionamento. Então, beleza, hoje sabemos que a célula basicamente é formada por uma membrana plasmática, ela tem material genético, né? Tem um citoplasma, mas para que serve isso? Né? E até onde nós conseguimos? Essas são as partes básicas da célula, né? Vocês vão perceber que com o advento do microscópio e com a invenção, o aprimoramento desse equipamento, ou seja, com a melhora na capacidade de resolutiva e de ampliação das imagens microscópicas, foi possível elucidar melhor, né, várias estruturas celulares. Então hoje a gente entende melhor a estrutura. Claro que ainda tem muito a se conhecer, né, sobre a célula, mas a gente já conseguiu descobrir bastante coisa em termos estruturais e em termos funcionais. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, em que o material genético ela é o centro de comando da célula, né? O que será que faz o material genético? Está lá no núcleo da célula. Como é que isso funciona, né? Como é que o material genético, que é o DNA, ele dá instruções para uma célula produzir alguma substância importante para o organismo? Então, isso é entender o funcionamento, tá bom? Então, hoje a citologia ela abrange toda essa parte, tanto de estrutura quanto de funcionamento, ou da fisiologia celular, tá? A gente vai chegar também, daqui a pouco, claro, eu estou explicando o que é citologia, mas eu vou falar um pouquinho como que na ciência, né, se chegou a essa área da biologia, né? E dentro da citologia existe uma teoria que é a mais importante, né? Na verdade é a teoria que deu bases para a citologia, que é chamado de teoria celular. A teoria celular, ela diz que todo ser vivo, ele é constituído por células, né? A célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Então seria a unidade básica, a menor unidade, né, que vai compor o organismo, ou seja, vai estruturá-lo, né, vai dar forma, ou seja, que está relacionado à sua morfologia e também à função, as funções que o organismo desempenha. Alguém poderia se questionar nesse momento, né? Mas, pô, célula é a unidade básica da vida? Sim. Não, não é o átomo. Eu aprendi lá na química que o átomo é a unidade básica, né, de toda matéria. Ser vivo não é matéria, né? Então estaria correto também, né? Os átomos também são unidade, né, formadora dos seres vivos. Só que quando a gente pensa no estudo da vida, né, a gente pensa em algo comum a todos os seres vivos. E quando a gente fala átomos, a gente está generalizando muito, né? Se a gente começar a especificar mais, vocês vão entender isso. Eu poderia falar, por exemplo, que os seres vivos são formados por moléculas. Opa, mas né, a matéria inanimada também tem moléculas, né? Então eu poderia falar que os seres vivos são formados por moléculas orgânicas. Já melhoraria bastante, né? Por exemplo, os ácidos nucleicos que a gente estudou, que né, incluem o DNA, RNA, as próprias proteínas, glicídios, lipídios, são todos compostos orgânicos, né, que estão presentes nos seres vivos. A matéria inanimada não tem. Então já trouxe mais informações.
né? Mas quando a gente fala célula, a gente consegue chegar na unidade funcional da vida, né? A gente começa a entender como as funções vitais, ou seja, as funções que permitem, né, a sobrevivência, né, o metabolismo do organismo, estão todas atreladas à célula. Então, hoje podemos considerar a célula como unidade básica da vida. E aí, como é que a gente descobriu célula? Como é que o ser humano descobriu célula? O que é célula, né? E como é que surgiu isso aí historicamente? Vamos começar falando de um carinha chamado Leeuwenhoek. Esse cara foi um comerciante holandês, né, do século 17, e lá no século 17 ele inventou um microscópio. Não foi o primeiro microscópio, né, mas foi um dos primeiros. A origem exata do microscópio, né, tem uma certa polêmica, né? Provavelmente foi um microscópio bem arcaico também, produzido por um outro holandês, mas que nunca foi utilizado para observar organismos vivos ou material biológico. O primeiro cara que fez isso foi Leeuwenhoek. Ele pegou os princípios de ótica, né, que já se conheciam na época, e construiu no século 17 esse primeiro microscópio aqui, ó, que em termos de tamanho, observa aqui, ó, essa na imagem à direita de vocês, é Leeuwenhoek com o microscópio na mão. Esse microscópio ele tem um tamanho aproximadamente da palma da mão. E como é que ele foi feito? Aqui no centro dele, onde tem essa bolinha aqui, ó, acima desse pontinho vermelho que eu coloquei, tem uma lente, né? Uma lente de vidro, mais ou menos em formato meio esférico, né? Que foi colocada ali no meio, numa placa de metal. E de um dos lados dessa placa de metal foi colocada uma espécie de agulhazinha, assim, sabe? Uma que na verdade servia de suporte para colocar o material a ser observado. Bem, essa agulhazinha, esse suporte, ele está ligado a um conjunto de parafusos que você consegue regular a distância em relação à lente que está na placa de ferro. Dessa forma, né, Leeuwenhoek começou a observar diversos materiais, dentre eles alguns materiais biológicos, e começou a observar a presença de micro-organismos, que na época ele chamou de micróbios, né? Então o termo micróbio surgiu nessa época devido a esse cara aqui. Nessa época, então, passou-se a ter conhecimento de que existiam também organismos microscópicos que até então não eram visíveis, por isso não se falava sobre eles, né? E, bem, é um microscópio muito simples, obviamente, né? Ele não conseguia ver todo tipo de micro-organismo. Muitos organismos colocados aqui eram muito pequenos e como esse microscópio, o poder de aumento dele é muito pequeno também, né? Ele não permite uma ampliação tão grande, isso limitou muito, né, os estudos da época. Mas, posteriormente, veio o inglês Robert Hooke, já no século 17, tá? Ele era um físico, né? E ele construiu um microscópio um pouquinho melhor do que o de Leeuwenhoek. O microscópio dele parecia isso aqui, ó, tá bom? Já aparentemente, né, um modelo parecido já com os nossos microscópios, né, de bancada, os microscópios fotônicos. E aí ele fez o seguinte, ele usou um conjunto de lentes. Ele não usou uma lente só, não. Ele colocou uma lente aqui, ó, onde a pessoa coloca o olho para observar, e essa lente foi chamada de ocular. E ele colocou uma outra lente aqui, ó, numa distância dessa, num tubo, tá vendo? Um tubo conectando a lente ocular, a outra lente aqui embaixo que ficou conhecida como objetiva, tá? Essas duas lentes aqui colocadas alinhadas, elas permitiam uma ampliação maior, né, do objeto. E aí o objeto era colocado aqui, ó, num suporte. Ele também aproveitava a luz, aqui a partir de uma luz, tipo uma lamparina, né? Quando você lança a luz sobre o objeto, ele reflete mais luz
e possibilita a formação de uma imagem melhor. E aí ele controlando também a distância aqui do objeto até a lente objetiva, ele conseguia dar o foco. É mais ou menos a ideia que a gente tem quando quem usa óculos sabe, né? Você tira o óculos do rosto e afasta, né? Você está vendo tudo embaçado, mesmo olhando pela lente, através da lente. Você vai trazendo para próximo ao seu rosto, aos seus olhos, quando fica na distância ali do óculos encaixado no rosto, você tem o foco perfeito das coisas. Então a gente tem que ajustar, né, a distância dos objetos a serem visualizados até a lente, permitem então ajustar esse foco, tá? Claro, tudo isso a gente vai ver na prática lá no laboratório de microscopia na escola, tá bom? Quando a gente retornar. Mas é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, né? Esse conjunto ópticos que forma esse microscópio, que ainda era muito simples, mas já permitiu ampliar um pouco mais os objetos, né? E aí Hooke começou a observar pedaços de cortiça, né? Essa cortiça nada mais é do que casca, né, de plantas. Então é um tecido vegetal morto. Não sei se vocês sabem, mas aquela casca que vai soltando das plantas, ali já foi um dia tecido vivo, né? Mas aquela casca mais externa é tecido morto. Só que observando esse tecido morto no microscópio, Hooke percebeu que essa cortiça era formada por vários espaços vazios, né? Vários compartimentos vazios, né? Que é essa imagem aqui que embaixo, que eu estou mostrando aqui embaixo. Estão vendo? Aqui são duas vistas, né? Um pedaço do tecido num corte transversal e o outro corte longitudinal. Por isso que alguns está mais quadradinho, outros redondinho, tá? Isso a gente vai testar também lá no laboratório, diferentes tipos de corte de material. Acontece que isso aqui é um pedacinho da casca de cortiça de um vegetal. E aí esses espacinhos vazios, né, ele deu o nome de celas, né, que significa cavidade. Traduzindo, né, esses nomes receberam a denominação de esses espaços vazios receberam a denominação de célula, tá? Essas foram as primeiras células, né? A maioria dos cientistas acreditam que nesse momento, então, foram descobertas as células. Tudo bem que eram células mortas, células vegetais. Por que a célula vegetal da cortiça morta fica com esses espaçamentos vazios? A gente vai ver mais para frente que as células vegetais, elas apresentam, além de núcleo, citoplasma e membrana plasmática, elas apresentam também um envoltório mais externo e rígido, conhecido como parede celular. A parede celular é rica em um carboidrato que a gente estudou, um polissacarídeo, que é a celulose, que dá uma rigidez muito grande para essa parede celular dos vegetais, das células vegetais. Então, quando a célula morre, né, quando o interior dela tudo degrada, fica um espaço vazio porque a parede celular ela permanece, por ser mais rígida, ela se mantém. Por isso que quando Hooke observava esse tecido vegetal morto no microscópio, apareciam todos esses buraquinhos, tá bom? Então, tudo graças a esse microscópio, um pouquinho mais potente do que o de Lehmann-Hooke, né? Permitiu então a descoberta da célula, tá joia? É claro, depois desse microscópio, vários outros foram sendo desenvolvidos, né? Até chegar nos microscópios atuais, né? Que são os dois microscópios que nós temos mais utilizados. O microscópio óptico, que é o mais comum, também conhecido como microscópio fotônico. Foto vem de luz, né? Óptico, então ele usa a luz para poder produzir uma imagem. Esse microscópio também é conhecido, inclusive, como microscópio de luz, tá? São os microscópios que a gente tem lá no IFES, no nosso laboratório, né, de aula prática. Bem, esse microscópio ele é capaz de ampliar até 2.000 vezes, tá? Alguns mais específicos podem passar disso, mas os microscópios de luz, e observem, os primeiros microscópios
eles eram monoculares, né? Você só utilizava um dos olhos, né, para poder observar. Aqui já os microscópios atuais, eles são binoculares, né? Quando você olha a parte de cima, parece um binóculo. É ali que você vai é, aproximar os olhos, né? Ajustar, né, a largura do seu rosto para formar uma imagem única, tá? Na aula, como eu falei, isso exige uma aula prática, né? Não adianta eu ficar falando muito da estrutura do microscópio se vocês não podem tocar, não podem ver, não podem manusear. Então, isso aqui vão ser cenas dos próximos capítulos. Por enquanto é só lembrar, né, que esse microscópio óptico é o mais comum, né? Ele precisa da luz para formar uma imagem e só o conjunto óptico dele básico que vocês têm que saber por enquanto. Ele tem as lentes aqui são chamadas de oculares, que ficam mais próximas aqui ao observador, né, ao olho do observador. Aqui, ó, ele é ligado a um tubo que é ligado a uma pecinha giratória que tem diferentes lentes objetivas. Isso aqui você consegue girar e trocar a lente objetiva para aumentar ou diminuir o poder de ampliação da imagem. A gente coloca aí sempre o objeto a ser visualizado aqui, ó, embaixo, direcionado à objetiva. Aqui embaixo tem um equipamento que joga luz, que é chamado de condensador. Esse aqui é um microscópio simples, que tem um espelho. Esse espelho serve para refletir a luz para o condensador, para jogar para o objeto, para passar pela objetiva, para passar pelo ocular e chegar no olho da pessoa. Tá? Dessa forma, então, forma-se a imagem lá na nossa retina. Beleza? Isso é basicamente a estrutura de um microscópio, considerando seu conjunto de lentes, né? Claro que hoje em dia a gente tem os microscópios que a gente liga na eletricidade, né? E esse espelho aqui não é necessário mais. A gente tem uma lâmpada aqui embaixo que emite luz. Então eles são melhorados. E existem os microscópios, né, eletrônicos. Microscópio eletrônico, gente, são muito mais caros que o microscópio óptico, né? O microscópio eletrônico, o princípio dele de ampliação é diferente do microscópio óptico. No microscópio eletrônico, aqui a gente tem um exemplo, né, um exemplar, para a formação da imagem é utilizado um feixe de elétrons e não um feixe de luz, como no óptico, né? Então, feixe de elétrons. Então, o aparato dele, o funcionamento dele é muito mais complexo, né? E o preparo dos materiais requer, né, muito mais técnicas. Por exemplo, muitos objetos que são visualizados no microscópio eletrônico, eles têm que ter um preparo a partir de ouro. Você usa ouro para fazer a preparação do material, para quando o feixe de elétrons passar por esse material, conseguir desenhar, né, a superfície desse material. Então a gente tem alguns microscópios eletrônicos que a gente chama de transmissão, que permitem ver estruturas, o interior das células, né, de uma forma até similar ao óptico. E existem os microscópios eletrônicos que a gente chama de varredura, que eles conseguem varrer, né, formar uma imagem tridimensional de acordo com a superfície do objeto. Mais para frente eu vou voltar nesse assunto aqui e vou mostrar imagens para vocês de microscópio óptico e de microscópio eletrônico, para vocês perceberem as diferenças, tá? A principal diferença, né, fora o funcionamento, é que o microscópio eletrônico ele é capaz de ampliar, de aumentar uma imagem de um objeto até 100 milhões de vezes. Compara 2.000 com 100 milhões. Então, o microscópio eletrônico, né, ele é muito mais, ele tem um poder de resolução e de ampliação muito maior. Não é à toa que ele é muito mais caro. Enquanto um desse aqui, ó, um óptico, custa aí, vamos colocar na faixa de 10 mil reais, um desse daqui, ó, vai custar em torno de 500 mil reais, meio milhão, né? Por isso, não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas universidades
só tem um. Às vezes a universidade ela só tem um microscópio eletrônico, um ou alguns, né? E não é qualquer pessoa que pode chegar lá e mexer, não. Não é assim, eu estou precisando usar microscópio eletrônico para minha pesquisa, né? Posso usar? Não é assim, não, né? Tem que ter um técnico específico, né? Para utilizar esse material e para fazer o acompanhamento, né? Tem que ter dinheiro, né? Para poder comprar os reagentes, os materiais necessários para utilizar e para manutenção também desse microscópio. Então é muito mais caro por esse e outros motivos. Eu acho que eu falei dos principais, tá bom? Quando a gente estiver lá no laboratório de biologia, eu vou ser chato com vocês, porque a gente tem esses aqui que são mais simples, né, comparados ao eletrônico, mas que são muito utilizados também para estudo, para pesquisa, que permitem também fazer diversas formas, diversos tipos de análise, né? O pessoal aí do meio ambiente deve aprender a fazer análise de coliformes fecais, né? Então, fazer algumas análises microbiológicas vão precisar do microscópio. Então, é importantíssimo saber mexer. Por isso que a gente vai ter essa aula prática, tá bom? Bem, enfim, os microscópios, né, desde sua invenção até o seu aprimoramento, hoje permitem a visualização, né, com boa resolução de vários tipos de materiais biológicos. Mas, quando ainda não tínhamos esses microscópios aqui tão elaborados, né, tão complexos, quando a gente ainda tinha os mais simples, depois que Hooke descobriu as células na cortiça de tecidos vegetais mortos, né, vários outros pesquisadores da época começaram a desenvolver outros microscópios e começaram a visualizar materiais biológicos, não só de plantas, mas de animais também. E aí, com base em todas essas observações, eles foram percebendo algumas diferenças, né? Por exemplo, comparando com as células que Hooke tinha visualizado, né, que ele pegou um tecido morto, quando outros pesquisadores pegaram tecidos mais verdinhos da planta, ou seja, tecidos que seguramente sabia-se que estavam vivos, perceberam que aquelas células parecidas com as que Hooke descobriu, tinham algo diferente, elas eram preenchidas, né, por uma, né, o preenchimento delas era de aspecto gelatinoso, né? Começaram a observar que dentro também das células, além de um preenchimento gelatinoso, tinham regiões diferenciadas. E aí começaram a observar células animais também, de tecidos animais, e perceberam que as células animais eram também gelatinosas e tinham estruturas internas, né? E aí, pessoal, chegou-se às partes fundamentais de uma célula. A partir de estudos com células animais e vegetais, perceberam que todas as células têm três partes fundamentais, três partes básicas. São elas a membrana plasmática, né, que seria uma capa, um revestimento externo que envolve a célula. Então, aquele revestimento mais fininho que envolvia as células foi denominado de membrana plasmática. Bem, também perceberam que as células tinham estruturas lá no meio, as células eucarióticas, né? Depois eu vou falar para vocês o que são células eucarióticas. São as células que estão presentes em animais e vegetais, por exemplo. Perceberam a presença de uma estrutura interna diferenciada que foi denominada de núcleo. E hoje sabemos que é uma estrutura que vai controlar as atividades celulares, né? E entre o núcleo e a membrana plasmática existia esse espaço todo aqui, ó, que é um espaço que não é vazio, é um espaço preenchido por uma espécie de líquido, onde também observaram algumas outras estruturas, né, imersas, né? E esse espaço aqui entre o núcleo e o núcleo e a membrana plasmática ficou então conhecido como citoplasma. Então seria a região que vai ficar entre a membrana e o núcleo, né? E tem um líquido, é preenchida principalmente por um líquido, né? E por várias estruturas que ficam também imersas aqui nesse líquido, tá bom? Então nesse momento aqui da ciência conhecia-se as partes básicas de uma célula, tá? Então que inclui o núcleo,
o citoplasma e a membrana plasmática. Essa é uma imagem, né, fantasia, é uma imagem didática para a gente entender, né, estruturalmente como é a célula. Então aqui, ó, a membrana plasmática, gente, comparativamente, se a gente fosse comparar na mesma escala, né, ela é muito fina, é uma membrana muito fina, extremamente fina comparado ao restante da célula. Né? O núcleo é a região onde fica armazenado o material genético. Nas células eucariontes, né, de organismos eucariontes, esse núcleo, né, que tem o DNA, ele fica envolvido por uma membrana nuclear, também chamado de carioteca. Calma que nós vamos estudar tudo isso mais para frente com detalhes. E o citoplasma, como eu falei, além de ser preenchido por líquido na sua maior parte, ele tem várias estruturas, né, que foram chamadas de organelas ou organoides, como a mitocôndria, né, o complexo de Golgi, né, os ribossomos, que nós vamos estudar também mais para frente. Então não precisa se apavorar agora. Basicamente, a gente precisa saber, então, quais são as partes fundamentais da célula por enquanto, beleza? Bem, e aí, com os estudos foram se intensificando, né? Cada vez mais organismos distintos, espécies diferentes de animais e de plantas foram sendo estudados, e todos os cientistas que observavam tecidos de animais e plantas nos microscópios percebiam que esses organismos tinham uma constituição muito semelhante às células, né? Foi aí então que dois cientistas alemães muito famosos na época, né, o Sheldon, que é um botânico, e o Schwann, que era um zoólogo, lá no século XIX, criaram, né, generalizaram a ideia de que todos os seres vivos são formados, são constituídos por células. E essa ideia ficou conhecida como teoria celular. Então, posteriormente, né, a partir de outros estudos também, foram se criando algumas premissas, né, que complementaram essa teoria que inicialmente foi, né, idealizada por Sheldon e Schwann, né? E aí, as três premissas que basearam, que nortearam essa teoria foram, né, que as células são as unidades morfológicas dos seres vivos, ou seja, as células são as unidades básicas, os tijolinhos que vão constituir todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos são formados, na sua menor parte, por células. Alguns, né, são constituídos só por uma célula, são o caso dos organismos unicelulares, e alguns outros são formados por várias ou milhares de células, como o homem, né, os animais em geral, as plantas, né, são organismos multicelulares, tá? Mas todos os organismos são constituídos, né, por células. O seu corpo é organizado por células, tá? Outra premissa foi que as células são as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos, ou seja, todo o funcionamento, as atividades vitais, as atividades, né, que são de importância para a vida, elas são realizadas pelas células, né? Então, se a gente conseguir dar o foco e entender como a célula funciona, a gente vai conseguir entender todas as atividades fisiológicas, né, de um organismo. E foi a pura verdade, né? Talvez essa teoria, a teoria celular, tenha sido a teoria mais importante para o estudo para o avanço da biologia. Hoje sabemos, né, os estudos biológicos eles se baseiam muito na teoria celular, tá? E uma última premissa foi que uma célula só poderia ser produzida a partir de uma outra célula pré-existente, o que ficou conhecido como processo de divisão celular. Ou seja, uma célula, para eu gerar novas células, uma célula pré-existente, ela duplica seu material genético e depois ela se divide, formando então duas novas células.
tá bom? Essas são as três premissas da teoria celular que foi amplamente aceita e é aceita até hoje, né, dentro da biologia. Bem, claro, né, gente? E com o advento do microscópio, né, o estudo das células, desenvolvimento da teoria celular, né, os estudos foram avançando com o passar do tempo, os microscópios também, como nós falamos. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas imagens que são possíveis de serem observadas a partir do microscópio óptico. Lembrando que, né, a teoria celular ela foi importantíssima para o desenvolvimento da citologia. Então, a citologia, o estudo da célula, ele surgiu basicamente após a criação da teoria celular. E hoje, né, a citologia ela se baseia justamente nesse campo, né, que se dedica à compreensão da estrutura e do funcionamento dessas células vivas, tá? E claro, o microscópio continua sendo um grande parceiro nesse estudo, beleza? Bem, então aqui eu trouxe duas imagens vistas de microscópio óptico, é aquele de luz, que consegue ampliar de algumas centenas a poucos milhares de vezes, né? Geralmente 1.000 a 2.000 vezes de aumento. A maioria dos microscópios tem esse alcance máximo, né? Aqui são células vegetais de cebola, estão vendo? Então, células de cebola, tá? Isso é um tecido vegetal, ó. Cada estruturazinha dessa daqui é uma célula. Aqui eu consigo ver a parede celular, que é essa linha azul grossa. Por dentro da parede celular, internamente, teria então a membrana plasmática. E essas bolinhas azuisinhas aqui no centro de cada célula dessa é o núcleo, tá? Uma coisa interessante é que nas células vegetais, né, ficou evidente a presença de uma parede celular e nas células animais não. Então, parede celular é uma das estruturas que é exclusiva aí dos vegetais, também está presente em algas, né, e em bactérias também, tá bom? Mas animais nunca terão parede celular. E aqui são algumas células também de um tecido vegetal vivo. Estão vendo que estão bem verdinhas? Nessa primeira aqui de cebola, as células elas foram fixadas e coradas, por isso que tem essa corzinha azul, tá? Naturalmente não é assim não. Se você pegar naturalmente a célula, muitas vezes não é possível visualizar as estruturas básicas, núcleo, citoplasma, né, membrana plasmática, parede celular. A parede até que porque ela é bem mais grossa. Mas algumas estruturas, estão vendo? Como o núcleo aqui, ó, que está azulzinho, só são visíveis às vezes quando a gente consegue corar. Então a gente usa corantes específicos para partes específicas da célula, para a gente conseguir visualizar. Outras vezes não, né? Aqui, ó, nessa imagem aqui que a gente tem partes de uma folha viva, né, de um corte fino de uma folha, mais viva. Vocês estão vendo essas bolinhas verdes? Ó, cada contorno maior desse aqui é uma célula, estão vendo? Ó? São células. E dentro de cada célula tem várias bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes dentro das células, né, não sei se alguém já tem um palpite, mas são os cloroplastos. Lembra que células vegetais fazem fotossíntese porque apresentam cloroplastos que têm pigmentos verdes, né, que são as clorofilas, que permitem pegar a luz e produzir glicose, né? A fotossíntese basicamente é isso. Então, como algumas células já produzem estruturas pigmentadas, como é o caso de células vegetais, de algumas células vegetais vivas, né? É possível visualizar estruturas como os cloroplastos, tá? Na nossa prática, a gente vai ver uma folhinha de uma planta chamada elódia, é uma plantinha de aquário. Ela tem a folhinha muito fina, muito fina. E essa folhinha dela fina permite que a gente visualize as células e dá para ver os cloroplastos, a parede celular, os cloroplastos se movimentando ali no citoplasma, né? Porque o citoplasma, ele não é uma geleia parada, né?
Ele é um meio aquoso que está em constante movimentação. E aí as organelas que estão ali dentro, elas ficam circulando também. Beleza? Gente, outra coisa, outro princípio importante aqui da microscopia óptica. Será que é qualquer material que eu consigo colocar no microscópio e visualizar? Se eu cortar um pedaço de pele e botar lá no microscópio, será que eu vejo as células da nossa pele, por exemplo? Né? Na verdade, os materiais para serem observados no microscópio, né, vamos voltar essa imagem aqui, ó, eles precisam ser translúcidos. Que isso? Eles têm que permitir a passagem de luz por eles. Então, esses materiais eles têm que ser meio transparentes. E como que a gente consegue tornar um material biológico transparentezinho? Fazendo cortes extremamente finos, né? Eu não conseguiria ver uma célula vegetal, talvez, se o tecido ele for muito grosso, espesso. Se o tecido for muito grosso, eu preciso fazer cortes para deixar ele fino e conseguir observar as células, porque aí a luz vai ser possível de passar. Se eu pegar um tecido animal, né, tecido humano, mesma coisa. Eu não consigo visualizar cortando um pedaço de tecido, corto um pedaço de pele, por exemplo, e ponho lá. Não vou ver. Por quê? Porque a pele é grossa. Se eu conseguir fazer um corte bem fininho, aí sim é possível visualizar alguma coisa, tá bom? Então, para a gente conseguir visualizar os materiais no microscópio, a gente precisa fazer uma preparação desses materiais. Alguns não, tá? Alguns materiais não precisam de preparo. Por exemplo, aliás, precisam, mas os preparos são simples, né? Se eu quiser visualizar células da boca, epiteliais, da nossa mucosa bucal, que é o revestimento interno da boca, né? Eu passo um palitinho ali, vai soltar várias células que tem ali na superfície, coloco numa lâmina. Se eu levar direto no microscópio, eu vou ver, mas vai estar incolor, eu não consigo distinguir as partes. Então eu pingo um corantezinho que vai permitir destacar o núcleo do citoplasma e da membrana plasmática, e aí sim, levando, né, por se tratar de células soltas, né, elas são fininhas, então a luz passa por elas e eu consigo visualizar. Agora, se forem pedaços de, né, uma folha grossa de uma planta, folha grossa de planta, se eu pegar ela e botar a folha lá, não adianta. A folha ela é opaca, ela não permite a passagem de luz de baixo para cima até chegar na lente objetiva. Se não permite a passagem de luz, eu não vou ver. Mas e aí, como é que eu vou fazer para estudar, para descobrir como é que é uma célula de uma planta que tem a folha grossa? A gente faz cortes, tá? A gente corta os pedacinhos finos dessa folha e aí sim a gente vai conseguir preparar, chegar no material que permite a passagem de luz e visualizar no microscópio, tá? Materiais biológicos que são mais grossos, a gente faz um processo chamado de emblocamento. O que é isso? A gente pega o material, um pedaço do material grosso, e coloca aqui ó, nesses moldezinhos, tipo esse, e que a gente depois coloca, mistura com parafina, uma espécie de parafina derretida. Essa parafina derretida dentro desse molde vai formar um bloco, ó, tá vendo? Um emblocamento. E aí o material que eu quero observar está ali no meio, tá vendo? E aí em volta a parafina, quando ela seca, isso vira uma peça rígida. E aí o que eu vou fazer com esse material aqui? Eu tenho o material que eu quero visualizar, eu tenho o bloco de parafina, tá vendo? O que eu tenho que fazer? O material ainda está grosso. E aí o que a gente faz? A gente usa um equipamento chamado de micrótomo. O micrótomo é uma espécie de fatiador. A gente pega esses bloquinhos aqui, coloca no micrótomo, ele tem uma lâmina bem fina e afiada, e aí a gente vai cortando várias fatiazinhas desse bloquinho aqui, ó. E aí, essas fatias finas, no meio dela não tem o material que eu quero visualizar. Quando eu faço os cortes, eu obtenho um material fininho. E esse material fininho, então, eu posso levar ao microscópio que eu vou conseguir visualizar, tá? Quando o material é fácil de fazer cortes, não precisa de fazer esse procedimento de emblocamento, a gente tenta fazer o corte manualmente, ó, de uma forma manual, utilizando o gilete. Gilete não, né? Lâmina de barbear, né? Gilete é a marca.
mas uma lâmina, né, de barbear, bem afiada, a gente vai tentando fazer vários cortes, né, manualmente, e depois leva ao microscópio para ver se consegue visualizar, né, o tecido, o material que você tem interesse, tá? Essa é uma das formas de preparo. Claro, não é só isso. A gente tem técnicas de cortes, né, para preparar o material de emblocamento com parafina, cortes manuais. Além disso, né, o material ele pode ser visualizado a fresco, né, que é um material vivo. Muitos materiais que a gente leva para o microscópio, né, tecidos, material biológico, eles têm que ser primeiro preparados, né, então tem que ser fixados com álcool, com formalina, que são substâncias que vão matar a célula, mas que ao mesmo tempo vão preservar a sua estrutura. Como sua estrutura é preservada, você pode observar a célula, né, morta, não teria problema, tá? Porque mantém ali os elementos que você precisa observar. Enfim, são várias técnicas de preparação de materiais e a gente vai aprimorar um pouquinho, né, do que eu estou falando aqui também lá na nossa aula prática de laboratório, tá bom? Aqui, pessoal, são imagens feitas no microscópio eletrônico de varredura. Tá vendo que eu falei para vocês? Isso aqui é uma imagem de uma bactéria, de uma colôniazinha de bactérias, Escherichia coli, né? Uma bactéria que dá muita infecção urinária nas pessoas, né? Ela é utilizada também para fazer análise de coliformes fecais, porque ela está presente nas fezes humanas e de animais também, de outros animais. Então, no microscópio eletrônico, observem que a gente não consegue ver igual aqui, ó, microscópio óptico, que a gente vê dentro da célula, estrutura como cloroplasto, internas, né? Na microscopia eletrônica de varredura, você vê mais superfície, ó. Então, cada estrutura dessa aqui, ó, é uma bactéria. A gente fala que esse formato aqui é formato de bastonete ou de bastão, né? Então é um bacilo, tá? Essa bactéria aqui são vários bacilos que a gente está visualizando aqui, tá vendo? E dá para ver detalhes da superfície, ó, da superfície externa dessa bactéria. E isso é o que a microscopia eletrônica de varredura permite. Lembrando que a escala é sempre importante, né? A escala para a gente ter ideia de tamanho. Aqui, ó, essa distância desse tracinho corresponde a 1 micrômetro. 1 micrômetro, gente, só para vocês terem ideia, é 10 a menos 3 milímetros, tá? Então, é 0,001 milímetro. Esse trecho aqui corresponde a 0,001 milímetro, tá? Fazendo a correspondência. Só para vocês terem ideia de quanto foi aumentado, né, essa imagem. Nesse caso aqui, ó, foi aumentado 10.000 vezes. E essas bactérias aqui são 10.000 vezes menores que isso na realidade. Ou seja, invisíveis a olho nu. Impossível a gente ver isso aqui sem um microscópio, tá bom? E o microscópio eletrônico de transmissão, como eu falei lá atrás, é um outro tipo, ele permite sim ver a parte interna das células, bem parecido, a parte estrutural, bem parecido com o que o microscópio óptico permite, como eu mostrei aqui, tá bom? Então a gente tem esses dois tipos de microscópio eletrônico, de varredura, que é o exemplo aqui, e o de transmissão, que a gente vê partes internas estruturais. Aqui é uma outra imagem também, né, bem interessante aqui, de um piolho agarrado num fio de cabelo. Né? Essa imagem ela não foi ampliada tantas vezes. Né? Um piolho a gente às vezes já consegue ver a olho nu, como alguns pontinhos ali na cabeça da pessoa. Né? Mas essa imagem aqui ela veio mais para mostrar para vocês como é o funcionamento do microscópio eletrônico, como difere do microscópio óptico. Né? Essa imagem também é de um microscópio eletrônico de varredura, ou seja, a gente consegue ver detalhes da superfície do organismo ou da célula, né? Nesse caso aqui do organismo, que é o piolho. Tá? Piolho com 3 parezinhos de patas, né? 3 pares de patas, anteninhas, tá vendo? Detalhes que a gente não vê olho nu. Dá para ter uma ideia, né, com relação à escala, comparando ó, o fio de cabelo ao tamanho, tá vendo? O piolho em si ele é mais larguinho que o fio de cabelo, beleza?
Gente, para a gente finalizar então esse assunto por hoje, né, que é uma introdução da citologia, vamos falar talvez o que o desenvolvimento dos microscópios permitiram, né, ao conhecimento, né, mais importante talvez dentro da citologia, que os microscópios permitiram se chegar, que foi a diferenciação dos seres vivos em dois grandes grupos de acordo com o tipo de célula que esse organismo apresenta. Vocês lembram lá dos 5 reinos que a gente estuda lá no ensino fundamental? Reino animal, vegetal, fungi, né, protista e monera. Esses 5 reinos dos seres vivos foram criados para a gente conseguir estudar melhor esses seres vivos, né? A gente classificou ali, separou nesses 5 grandes reinos de acordo com algumas características. E o principal critério para a criação desses 5 grandes reinos, hoje é lógico, existem sistemas de classificação que consideram muito mais características genéticas, né? Mas na época que foram criados os 5 reinos, o principal critério de classificação foi as células, né? Os tipos de células, né? Como é que são as células? Por que que uma bactéria está no reino Monera e uma planta está sei lá, uma orquídea está no reino Plantae? Por que que são reinos tão distintos, né? Então essa classificação ela foi feita com base na estrutura celular, tá bom? E a microscopia permitiu a gente distinguir dois grandes grupos de células, aliás, de organismos, né, e de células também. Então, os seres vivos eles são classificados antes da gente falar nos 5 reinos. A gente fala que todos os seres vivos eles podem ser ou procariontes ou eucariontes. Ué, mas que diacho é isso? Eu já até ouvi falar essas palavras, esses termos, mas que diacho é esse, né? Então vamos lá, vamos pela etimologia da palavra, né? O pró aqui vem de proto, que significa primitivo, né? O cário aqui vem de núcleo, carioteca é a membrana que envolve o núcleo, né? Cariolinfa é o líquidozinho que fica em volta do núcleo. Tudo que tem cário é referente a núcleo, ok? E ontes, né, é o ser. Então procariontes são seres, né, que apresentam um núcleo primitivo. Opa, núcleo é uma parte da célula. A gente vai entender daqui a pouquinho por que que o núcleo dos organismos eucariontes é primitivo. E a célula própria também acaba sendo mais primitiva, ok? E o restante dos seres vivos foram classificados em eucariontes. Eu significa verdadeiro, carionúcleo, onto ser. Então, são seres que apresentam núcleo verdadeiro. Opa, como é que é uma célula eucarionte? O que que ela tem de diferente no núcleo dela de uma célula procarionte para elas serem diferentes, né? Vamos ver agora nas imagens. A microscopia permitiu a gente avaliar isso, pessoal. Quando a gente observa uma célula de um organismo eucarionte, ou seja, uma célula eucariótica é a célula de organismo eucarionte, ok? Então, as células eucarióticas, elas apresentam no seu interior o material genético, que é o DNA, disperso, solto no citoplasma. Então, aqui em amarelinho a gente tem todo o citoplasma. Estão vendo que o material genético está solto, espalhado ali, né? Fora isso, né, uma célula procariótica ela é bem simples, não tem muitas organelas, né, membranosas, que são aquelas estruturas aqui em volta. Na verdade, não existem organelas membranosas, só existem ribossomos como organelas, né? Tem membrana plasmática, tem parede celular, pode apresentar cápsula, mas o principal para a gente saber agora, a gente vai voltar nesse assunto também nas próximas aulas, né, sobre citologia, mas o principal para saber agora é o quê? Que células procarióticas apresentam um núcleo que fica solto, espalhado no citoplasma da célula. Então essa célula tem uma constituição muito simples, tá? Quando a gente compara, por exemplo, com uma célula eucariótica. Opa, célula eucariótica,
É uma célula de um organismo eucarionte. Organismo eucarionte, beleza. Dentre os organismos eucariontes, tem vários, né? Existe, por exemplo, a célula eucariótica animal, que é uma célula de todos os organismos que estão dentro do reino animal. Bem, como é que é essa célula eucariótica animal? Compara, gente, a célula procariótica. Olha a quantidade de estruturas que tem aqui na procariótica e a que tem na eucariótica. A célula eucariótica animal ela é muito mais complexa. Vamos tentar identificar o material genético, né? O material genético fica lá no núcleo. Então a gente tem aqui o DNA, que aqui está sendo chamado de cromatina. Não se preocupa com esse monte de nome. A gente vai ter aulas específicas para cada parte dessa. O mais importante é vocês perceberem agora que a célula eucariótica ela apresenta um núcleo com material genético individualizado. Esse material genético ele fica envolvido por uma membrana nuclear. Então, o material genético na célula eucariótica fica organizado, individualizado, diferente daqui, ó, da procariótica que ficava solto, disperso no citoplasma. Essa é a principal diferença. Claro que tem outras. A célula eucariótica, ela além de ter um material genético envolvido por uma membrana nuclear, tem muitas estruturas que são as organelas, tá vendo? Mitocôndria, centríolos, né? Tem complexo de Golgi, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, né? Lisossomos, são organelas e muitas delas são chamadas de organelas membranosas. Por que organelas membranosas? Porque elas são envolvidas por uma membrana, muito parecido com a membrana plasmática da célula. Tá vendo? Aqui elas estão em corte, né? A célula foi cortada no meio para a gente conseguir enxergar as estruturas internas. Então, ó, um vacúolo aqui, ó, isso é membrana envolvendo. Esse lisossomo é uma bolinha envolvida por membrana, muito semelhante à membrana plasmática, ok? Então, essas são as duas principais diferenças. E existem células eucarióticas também, a célula eucariótica vegetal, que tem uma certa diferença com relação à animal, né? Claro, elas são, na maior parte das características, são semelhantes. A célula vegetal de uma planta também tem material genético, que é envolvido por uma carioteca, né? Isso é eucariótica, então já está definido aqui, né? Material genético organizado, né? O DNA envolvido por uma membrana nuclear. Além disso, tem organelas membranosas, né? Uma célula vegetal faz fotossíntese, então vai ter a presença de cloroplasto. Cloroplasto só está presente em quem faz fotossíntese. Então, animal não tem cloroplasto, vegetal vai ter cloroplasto. Além disso, tem a presença de uma estrutura chamada vacúolo, que é onde armazenam várias substâncias que são produzidas pela célula vegetal. Claro, a gente vai voltar nesse assunto, tá, pessoal? Não precisa se assustar e ter que decorar esse monte de nome, não. Vamos focar aqui no que a célula vegetal tem de mais diferente da célula animal. Bem, as duas têm membrana plasmática, organelas e núcleo, né, envolvido por uma carioteca. Só que a célula vegetal, além disso tudo, né, e além de algumas organelas específicas que eu falei aqui, ela tem, ó, a parede celular. Então ela tem, além aqui foi feito um cortezinho, tá vendo? Na parede para a gente enxergar. Essa película mais interna e fina é a membrana plasmática. E por fora da membrana plasmática tem essa peça aqui, ó, dura, que eu fico desenhando sempre para vocês com formato meio poligonal. Essa peça aqui em volta dura é a parede celular, tá vendo? Isso aqui tudo é a parede celular. Só está presente nas células vegetais. E ela dá uma estrutura mais rígida. Quando a célula vegetal morre, por isso que ficam aqueles orifícios, igual o Huck viu lá na cortiça de tecidos mortos de plantas, né? Então, basicamente, gente, quais são as diferenças entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica? Rapidinho, dos 5 reinos que eu falei para vocês, somente o reino Monera apresenta células procarióticas, tá? O reino Monera vai incluir quem? Bactérias. Antigamente reunia também o que a gente chama de arquibactérias, né? Então,
Reino Monera, que inclui as bactérias, células procarióticas. Todos os outros reinos, vegetal, animal, fungo, né, que reúne os fungos, protista, que reúne protozoários e algas, todos esses outros reinos apresentam células eucarióticas, beleza? E qual que é a diferença entre esses dois tipos de células? Bem, a procariótica, como a gente falou, não tem membrana nuclear, porque o material genético fica solto lá no citoplasma. Não vai ter organela membranosa, né, como a gente viu lá na eucariótica. A fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas. A gente vai voltar melhor nesse assunto, mas observem que fotossíntese e respiração nas células eucarióticas vão ocorrer em organelas específicas. Fotossíntese vai ocorrer nos cloroplastos, aqui nas eucarióticas, né? E a respiração vai ocorrer em organelas chamadas de mitocôndrias, responsáveis então pela respiração celular. Vamos voltar nisso mais para frente, só para vocês terem uma ideia por enquanto, tá? As células procariontes, por serem mais simples, né, elas são consideradas as células mais antigas da Terra. Quando a gente estudou lá a origem do universo e a origem da vida no planeta, a vida não provavelmente surgiu na água. A primeira célula formada, vocês acham que já foi uma célula complexa? Uma célula eucariótica? Não, né? Provavelmente a primeira célula formada foi uma célula muito parecida com o que a gente tem hoje das células procarióticas, né? Algo muito parecido com uma bactéria, né? Todas as bactérias, como eu falei, são constituídas por células procariontes ou células procarióticas. As duas formas de falar são corretas. Enquanto isso, né, as eucarióticas, como a gente falou, tem o núcleo organizado envolvido por uma membrana nuclear, também chamado de carioteca. O núcleozinho fica guardadinho ali. E tem a presença de um nucleolo, que é uma estrutura também que a gente vai ver mais para frente, específica de células eucarióticas, tá? Elas têm uma grande variedade de organelas membranosas, né? Lembra aqui, ó, no interior, quanta estrutura, quanta organela que tem membrana? A fotossíntese realizada nos cloroplastos, respiração nas mitocôndrias, como eu acabei de falar. Beleza? Bem, então, ó, para sintetizar, para resumir aqui, já estou chegando no finalzinho, é o penúltimo slide. Todas as células eucarióticas são, né, todas elas são células cujos constituintes do núcleo encontram-se separados do resto da célula por uma membrana, que é chamada de membrana nuclear ou carioteca. Por agora, gente, é esse conceito aqui que eu quero que vocês guardem da célula eucariótica para diferenciá-la da procariótica. Vocês viram que eu mostrei várias outras diferenças. Por enquanto, eu quero que vocês fiquem com essa aqui. Essa é a principal diferença, né? Com relação à organização do núcleo, beleza? E, claro, as células elas também podem ser, os organismos, né, eles podem ser classificados de acordo com o número, a quantidade de células, né, como eu falei para vocês. Existem seres unicelulares. Pô, para quem é unicelular, igual um paramécio, né, aqui na verdade é um protozoário, balantídeo. O protozoário ele é assim, ó. A própria célula já é o organismo, ele só tem uma célula. Isso aqui é a célula. Isso aqui dentro dele são algumas organelas. Ele tem a presença de cíliozinhos, né, que servem para nadar. É um protozoário que vive na água, tá? Então, alguns organismos são unicelulares, como muitas bactérias, cianobactérias, muitas algas, como essa aqui, ó, a euglena, também é uma microalga aquática. A gente vai conseguir ver em laboratório, na nossa aula prática, tá? Ela tem um flagelo para nadar, mas isso tudo aqui é a célula. Aqui é o núcleo dela e aqui ela tem vários cloroplastos que são possíveis de ver no microscópio de luz comum. Tá? Muitos fungos são unicelulares, protozoários, como eu falei, e existem organismos que vão ser formados por algumas ou muitas células, né? São chamados de pluricelulares. E aí a gente tem aqui todos os animais e todas as plantas são pluricelulares. Alguns fungos, né, como a gente falou, tem fungo que é unicelular e tem fungo que é pluricelular.
Se eu pegar, por exemplo, a levedura é formada por várias célulazinhas pequenininhas, cada célula é um indivíduo, então é unicelular. Agora, se eu pegar um cogumelo, né? Pô, um cogumelo é uma estrutura pluricelular, tem várias células para formar aquela estrutura, né? Aqui uma onça, quando a gente fala que o organismo ele é formado por vários sistemas, que são formados por vários tecidos, cada tecido é formado, né, por várias células. Então, olha só, várias células. Então, são organismos pluricelulares. E existem alguns protistas também que são pluricelulares, como as macroalgas que a gente vê na praia. Existem algas que são unicelulares, mas também tem algas que são pluricelulares. Então, gente, a quantidade de células é um dos fatores que ajuda também a classificar os seres vivos, tá? Como a gente vai ver também mais para frente. Mas por hora, eu quero que vocês se preocupem mais por diferenciar uma célula pró de uma eucariótica. Aqui alguns exemplos de células, né? A gente está falando ainda de citologia, alguns exemplos de células que observados em microscópio e alguns esquemas também, né? Só para a gente ver como varia a forma das células, né? Existe uma diversidade de formas de acordo com o tipo de célula. Por exemplo, essa aqui é uma célula do tecido epitelial, né? Tirado lá dos rins. E ela tem um formato, tá vendo? Meio oval, tá vendo? Formato ovalado. Aqui, tá vendo? São outras células em volta. Essa daqui foi corada, ela está com uma coloração diferente. Aqui são células do sangue, as hemácias. As hemácias, elas lembram um disquinho assim, ó, elas têm um formato meio côncavo. Então a gente fala que elas têm formato discoides, tá? Os nossos glóbulos vermelhos do sangue. Se a gente pegar células que vão formar células musculares, né? Se eu pegar a nossa musculatura lisa, que é a musculatura que compõe vários dos nossos órgãos internos, olha como é a fibra muscular. Ela é alongada. Cada uma dessa aqui é uma fibra muscular. Se eu pegar a fibra muscular esquelética, né, dos nossos músculos como o bíceps, né, o tríceps, também vai ser bem parecido. Elas são alongadas e elas conseguem contrair para dar origem ao movimento, tá? Algumas células têm formatos mais diferenciados, como os neurônios, que tem um formatinho de estrela, né? Isso aqui é um esquema, mas poderia ser uma imagem real, né? Mas aqui fica mais fácil de distinguir. O neurônio ele é formado por uma parte que tem o núcleo, chamado de corpo celular, e uma cauda, que é chamado de axônio. E esse formato permite a condução do impulso nervoso. Então, cada célula também vai ter um formato que vai estar relacionado à sua função, né? Eu falo que o neurônio lembra um formato de pipazinho, né? Tem a pipa e a rabiola. Mas vários neurônios, né, se conectam para poder permitir a passagem, a condução do impulso nervoso. Já aqui a gente tem bactérias, tá vendo? Tipo a Escherichia coli, que tem forma de bacilo ou bastonete. Né? Bacilo ou bastonete é aquele formato de cápsula que a gente tem daqueles comprimidos que a gente toma medicamentos. Isso é um bastão ou um bastonete. Outras bactérias têm o formato de cocos. O termo cocos se refere a esse formato esférico. É uma bolinha de gude, o formato esféricozinho de uma bolinha de gude, ok? Claro que microscópica. Isso aqui é só para a gente fazer um comparativo dos diferentes tipos de células. A gente vai estudar melhor isso lá na histologia, lá no final do segundo semestre, no caso no ano que vem, tá bom? Gente, por hoje era isso, já deu nossa horinha. Eu passei para vocês algumas atividades do livro, tá? Tá lá no Moodle, mas referente a esse capítulo, o capítulo que trata, né, que é o capítulo 4, que trata da descoberta das células, vocês podem fazer todos os exercícios, menos a atividade prática que tem lá. A prática vamos deixar para quando a gente retornar às atividades presenciais. Show?